Estamos trazendo notícias e informações da Prefeitura aqui de Rio Azul. A nossa reportagem recebeu uma informação de que está circulando aí, nos últimos dias, principalmente em grupos de WhatsApp, uma listagem mostrando, então, valores, salários de funcionários da Prefeitura de Rio Azul, que seria valores até significativos. E, com base nisso, a nossa reportagem procurou aqui, eu estou hoje na Prefeitura de Rio Azul, para saber a veracidade ou não, e até onde isso é verdade, com relação a esses salários que seriam fora do normal, né? Para isso, eu converso agora com o secretário de Finanças, o Joelso Soares, e na sequência vou falar com o assessor jurídico, o Dr. Fabrício Mato Sena, para sabermos até onde isso é real e como que é esta informação referente a essa listagem contendo os salários de funcionários da Prefeitura aqui de Rio Azul. O que você tem a dizer com relação a isso? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que acompanham o seu portal de notícias. Então, esse final de semana começou a ser vinculado, principalmente no WhatsApp, uma lista com valores de vencimentos de cargos comissionados, secretários, chefes de departamento aqui do município de Rio Azul. Alguém está querendo usar isso de alguma forma a fazer com que a população se confunda e ache que esses valores são valores reais de salários dos secretários municipais e dos demais cargos comissionados. O que ocorre é que essa pessoa que usou isso, esses dados dessa forma, ela não explica que no mês de julho a gente pagou 50% do 13º salário desses servidores, desses cargos, de todos os cargos do município, todos os funcionários. Então, assim, quando a pessoa olha esse valor, realmente ela vai achar um valor alto. E está claro que está alto, porque consta junto no valor, isso é valor bruto, somado o valor do vencimento mensal do funcionário, do secretário, do chefe de divisão, diretor de departamento, mais 50% do valor do 13º. Então, claro, tem 50% a mais ali, fora o vencimento, que é bruto mensal. E isso está gerando alguns comentários, até uma situação triste, porque é uma forma negativa, é uma forma errada de passar a informação. Por que não, então, quando postou, não explicar? E isso faz com que a população ache que esses funcionários recebem mês a mês esse valor. Mas não é dessa forma. Como disse, está ali também, além do salário bruto, mensal, mais 50% do 13º desses funcionários. Bom, o que não deixa de ser positivo por um lado, Gelson, porque tem muitos municípios, muitos estados e muitas prefeituras que chegam na metade do ano e encontram dificuldades, porque não tem os 50% do 13º para pagar, quer dizer que as contas estão equilibradas aqui em Rio Azul. Sim, sim, e cabe salientar que os meses de maio e junho são os meses de menor arrecadação do nosso município, e não só do nosso, da maioria dos municípios do país. E a gente consegue, trabalhando de forma séria, de forma organizada e planejada, manter isso, que é algo que é praxe, ser feito esse pagamento no meio do ano. Há prefeituras que não conseguem pagar essa parcela do 10º, mas como a gente vem trabalhando de forma organizada e contendo os gastos, a gente consegue fazer essa prática e manter isso, pagando 50% do 13º sempre no meio do mês de julho. E, pelo que a gente sabe, Rio Azul busca ter a questão também de comissionários bastante reduzida, né, Jorge? Justamente, Cleiton. Se comparar com municípios próximos, a gente pode só querer fazer uma comparação com algo que é comparável, porque tem gente que gosta de comparar coisas que não se compara, E, então, é só fazer uma busca em outros municípios, até com menos população que Rio Azul, e ver quantos cargos comissionados o município tem. Um outro fato é que o quadro de cargos comissionados não é aprovado pelo prefeito. É a Câmara de Vereadores que aprova quantos cargos comissionados o prefeito terá direito de ter. Então, inclusive, em alguns momentos houve mudanças, e nesse ano, ou final do ano passado, não me recordo bem, a gente enviou um pedido para a Câmara reduzindo cargos de diretoria. Um cargo que tinha um valor que era muito alto, a gente pediu, e houve uma redução. Então, mais um fato que demonstra que a gente está trabalhando de forma organizada e não gastando dinheiro público de forma negativa, e sim trabalhando de acordo com os princípios da administração pública. Já na sequência eu volto a falar com o Joel Soares, que é o secretário de Administração. Eu falo agora
com o assessor jurídico aqui também da Prefeitura, doutor Fabrício Matucena, para falar sobre as implicações jurídicas de quem pode ocorrer para quem publica uma informação como essa sem detalhar. Bem, doutor Fabrício, quem veicula uma informação, seja em qual meio for, nesse caso, em meio de uma ferramenta que é o WhatsApp e outras redes sociais, tem que colocar a informação por completa e como ela realmente é, senão a pessoa corre o risco até de responder criminalmente sobre isso, é isso? Primeiro, bom dia, né, Cleiton? Bom dia a todos os internautas aí que nos assistem. A questão é a seguinte, a gente sabe aí, tem inclusive inquéritos a nível federal aí de fake news. Nessas épocas próximas à campanha, próximas às campanhas eleitorais, existe vinculação. Por óbvio que isso foi vinculado, sem dizer, o que deveria ter dito? Diz assim, veja o salário dos funcionários da prefeitura. Isso não é o salário, isso é o salário mais o 10º. Então, a partir do momento que a pessoa colocou isso, e que, inclusive, uma das pessoas que fez a postagem, porque nós já temos imagens dessas postagens, é um ex-funcionário que participou desse cargo e que não pode dizer que não sabia que era o 10º, ela está cometendo um crime de calúnia, porque o salário dos funcionários, no caso, nosso salário, meu salário, o salário do Joelson, o salário de todos os funcionários em comissão, ele é definido pela Câmara no último ano, ou no último semestre, antes da eleição. O que quer dizer que, se o prefeito e o Joelson, que é o secretário de Finanças, estivessem pagando para nós um valor superior ao que está na lei, eles estariam cometendo um crime, improbidade administrativa. Então, quem acusa alguém de cometer um crime que não está cometendo, como nos parece o caso, comete um crime chamado de calúnia. Então, este crime e estes posts já estão sendo copiados, nós temos muitas pessoas que já publicaram, que republicaram, que também tem decisão que republicar também, inclusive pode responder civilmente com ação e dano moral, porque nós, o Joelson principalmente, tem que estar dando uma explicação de uma coisa que é legal e que está sendo pago por lei, gera um dano moral, gera um dano às nossas pessoas. No caso, o meu salário, pelo que eu saiba, não foi divulgado, mas gera um dano às pessoas prejudicadas. Então, que as pessoas não só dessa postagem, Cleiton, tenham muito cuidado com qualquer coisa que compartilham. Pesquisem, vejam se é isso mesmo, se pode ser outra coisa, cuidem com o que comentam. Porque aí tem gente comentando, com esse salário, é um salário astronômico. Cuidado, chequem a informação. Isso, de repente, serve para todo mundo, inclusive para a gente. Chequem de onde vem a informação, vejam pela internet, olhem, pesquisem, antes de divulgar. Porque depois você pode responder um processo civil e um criminal, às vezes porque postou alguma coisa de alguém que você sabia que era uma pessoa que deveria saber o que estava fazendo. Bem, Joel, você como secretário de Finanças, apesar que isso aqui é uma questão de transparência, certamente está no portal da transparência da Prefeitura de Rio Azul, mas a atual gestão municipal, em linhas gerais, gasta mais, por exemplo, que gestão anterior, que antecedeu a atual? Como é que está essa questão, Joel? Então, Cleiton, em termos de salários de comissionados, a gente gasta menos, né? Então, se a gente comparar o mês de julho de 2016, né, último ano do mandato anterior, quando foi paga a parcela de 50% do 13º, então os secretários, o bruto, no caso do valor que deu naquela época para os secretários, em julho de 2016, comparando coisa comparável, vamos lá, R$ 9.315,49, 4 anos atrás. Muito bem. O que está sendo hoje passado nesses prints, e que não deixa de ser real no caso da comparação agora, dá R$ 8.272,55, que é o salário bruto, mais a parcela do 13º paga julho de 2020. Então, a gente vê uma diferença de mais ou menos R$ 1.050 a menos, né? Atualidade hoje, a gente está a menos, né? 4 anos depois. Então, tem inflação, tem tantos índices que são utilizados, que são calculados aí, e 4 anos depois ainda está dando um valor a menos. Outra coisa que a gente gosta de colocar é que
a gente tem alguns secretários que são parte do quadro de funcionários, eles são concursados. Então, se eu citar o caso do André Gembaroski, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, do Geraldo Moraes, que é o secretário de Obras, e da Rosane, secretária de Saúde, a gente tem 3 secretários, mas acaba pagando praticamente 1,5, porque tem o salário deles, o vencimento que eles já tinham, e só se acresce um valor para chegar no salário de secretário. Então, aí a gente tem mais uma economia. Se a gente tivesse trazido 3 secretários de fora, teria que pagar os 3. Mas a gente usa também pessoas do quadro, competentes, graduadas, formadas, que têm conhecimento de causa, né? Então, isso é um fato também que a gente gosta de salientar. Uma outra questão interessante, quando a gente entra, por exemplo, na Secretaria de Planejamento. Se eu considerar o período de janeiro de 2013 até julho de 2016, né, a Secretaria de Planejamento gastou com terceirização em projetos de engenharia e engenheiros R$ 429.512. Isso, nesse mandato, não se teve esse gasto. Isso, por quê? Porque tem uma engenheira na Secretaria de Planejamento. Ela faz os projetos. Ela cuida de toda essa parte. E se nós tomarmos os salários que ela recebeu de janeiro de 2017 até julho de 2020, não chega nem perto da metade desses 430 mil gastos só com terceirização. Lembrando, tinha secretário. Então, nesses 430 mil, não estou contando o salário do secretário que tinha na época, né? Então, assim, interessante é passar a informação verdadeira. Nosso povo de Rio Azul é um povo ordeiro, povo correto, e merece saber da verdade. Mas, infelizmente, tem gente que não gosta de falar a verdade. Isso é um grande problema. E, infelizmente, também essa gente normalmente aparece em período de campanha, né? Ou quando tem oportunidade de estar aqui dentro, não trabalha, daí quando está fora, começa a tentar denegrir a imagem de quem está trabalhando. É uma pena, né? Mas a gente está aqui sempre para falar a verdade, para tirar qualquer dúvida. População que tiver qualquer dúvida, vem até a prefeitura, portas abertas, a gente conversa, esclarece tudo, qualquer situação que pareça estranha, a gente vai esclarecer, porque a gente está fazendo tudo da forma mais correta possível. Assim nós ouvimos, então, o secretário de Finanças da Prefeitura aqui de Rio Azul, o Joel Soares, esclarecendo, como eu disse, a nossa reportagem tomou conhecimento desta informação que está circulando aqui em alguns grupos do WhatsApp, chegou a nossa reportagem, essa listagem, essa informação de que seria aí um valor fora do normal dos salários, né, da remuneração de funcionários aqui da Prefeitura de Rio Azul. Com base nisso, nós procuramos, então, esta informação, nada melhor do que na fonte, que é o setor de finanças e também a assessoria jurídica da Prefeitura aqui de Rio Azul, que trouxe a informação para você.